Olá, eu sou Mariana, professora de língua portuguesa, e a aula de hoje é a formação da língua portuguesa e seus caminhos. A língua portuguesa, falada por milhões de pessoas, está presente em 4 continentes: Europa, África, América e Ásia. É uma das 5 mais faladas do mundo e constitui-se como a língua oficial de 8 países: Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Brasil, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O português também é falado em Macau, território chinês que foi administrado pelos portugueses até 1999, convivendo com o chinês como língua oficial. Em Goa, estado indiano que foi possessão portuguesa até 1961, também se fala português. A língua portuguesa pertence ao grupo das línguas românicas ou neolatinas, tendo se originado do latim falado. Os romanos dominaram a Península Ibérica por volta do século III a.C. Vejamos um pouco como se deu essa história para que compreendamos melhor a formação da língua portuguesa. Latinização. O Império Romano era formado pelos povos que habitavam a região do Antigo Lácio, cuja língua oficial era o latim. 2 povos habitavam a Península Ibérica antes da conquista romana: o povo cântaro-pirenaico e o povo mediterrâneo. Desses 2 povos originaram-se o basco e o ibero. Este último, o ibero, justificou o nome que os historiadores gregos deram à região, Ibéria. No século V a.C., aconteceu a invasão dos celtas na Península Ibérica. O seu domínio não foi exercido de uma maneira pacífica, porém, houve uma fusão entre esses povos, constituindo os celtiberos, celtas mais iberos. Palavras como camisa, saia, cabana, gato, carro e manteiga são de origem céltica. Roma passou a não ver com bons olhos o crescimento de Cartago, hoje Tunísia, uma cidade que então ficava no norte da África, ali no Mediterrâneo, uma cidade colonizada pelos fenícios, portanto por marinheiros, e que estava se tornando uma potência por terra e uma potência marítima também. Roma declara então guerra a Cartago, são as guerras púnicas, que se prolongam de 264 a 145. Assim, a Península Ibérica passa a ser vassala de Roma. 2 épocas principais da história da romanização da Península Ibérica. A primeira vai desde as guerras púnicas contra Cartago, e abrange um período de guerra. E a segunda é um período de paz, relativa à paz, sob o Império de Augusto. Nesse período de paz, a Península Ibérica é dividida em províncias, 3 províncias: Terraconense, a Béltica e a Lusitânia, né? E embora a Lusitânia, esse território, não corresponda exatamente ao que é Portugal hoje, uma boa parte da Lusitânia corresponde sim ao território português. E como se deu essa segunda fase de relativa paz? Ela se deu com assimilação linguística e foi facilitada pelo parentesco linguístico entre os celtas e os
entre a língua celta e a língua romana. A península foi pouco a pouco se latinizando, ou seja, se romanizando. Os únicos que não se latinizaram foram os bascos, que até hoje têm uma língua própria. O latim ele se impõe então por guerras, por ter se tornado a língua oficial das escolas, por exemplo, e pouco a pouco ele vai sendo, entretanto, assimilado das cidades até os campos da península. O latim difundido ali na Península Ibérica era o latim vulgar, falado pelos soldados incultos dali. Já o latim erudito era guardado apenas às escolas e preservado nos mosteiros e conventos para que Cícero, por exemplo, escrevesse suas obras literárias. O latim, esse latim vulgar falado pelo povo era um instrumento de comunicação e foi adquirindo novas características. A língua foi se modificando e quando o Império Romano caiu, em que aconteceu no século I depois de Cristo, a Península Ibérica já estava toda latinizada. Depois do Império Romano e da latinização da Península Ibérica, né, que é o ponto que temos a aguardar até agora, há as invasões bárbaras. Então, no século V, povos germânicos invadiram aquela região. Eles eram de várias origens e de várias localidades. Eles eram de várias origens e cada um tinha seu dialeto. Os visigodos, os godos, suevos e os vândalos. O interessante é que esses povos germânicos adotaram o latim. Eles se romanizaram e adotaram até a religião cristã. Interessante observar que as nossas palavras de guerra são dessa época. Palavras, por exemplo, que designam armas, vestes, insígnias, como guerra, elmo e trégua, são palavras desses povos bárbaros, que junto com o latim foram se modificando, obviamente, mas que estão até hoje aí. Bom, então tivemos o Império Romano, depois as invasões bárbaras e depois a invasão moura. Então estamos agora já no século VIII, em 711 depois de Cristo, para ser precisa. Os árabes, após tomarem todo ali, avassalarem todo o norte da África, eles precipitaram-se sobre a Península. Deles, é importante que a gente tenha em mente que havia uma cultura e uma ciência muito, mas muito avançada. A medicina, a filosofia, a matemática estava entre eles de um modo muito difundido. Assim, muitos hispano-godos adotaram os costumes árabes e se tornaram os moçárabes. O termo moçárabes designa povos que continuavam cristãos e que viviam subjugados aos árabes sem adotar a língua árabe, mas recebendo daquela cultura profundas influências na linguagem e nos costumes. Pode-se dizer que houve tolerância entre mouros e moçárabes, mas não houve uma integração tal qual ocorreu com os bárbaros. Durante o seu domínio no território ibérico, floresceram a cultura, o comércio e a indústria,
plantas desconhecidas na Europa foram por eles transportadas do Oriente e tapeçarias e ricos objetos de adorno enfeitavam os palácios dos califas. Como a língua oficial, adotou-se o árabe, mas o povo subjugado continuou a falar o romance, ou seja, o latim vulgar modificado. A influência do idioma árabe não foi tão grande. Nomes de plantas, de instrumentos, de ofícios, de medidas, por exemplo, nomes de geografia também. Então, o que temos dessa influência árabe hoje em nossa língua, o que vem dessa influência árabe? Arroz, alface, alicate, alfinete, álgebra, número zero, alvará, são palavras que vêm dos árabes. Bom, e durante esse período, os cristãos organizaram-se em cruzadas para expulsar os árabes da Península Ibérica. Nesse período de cruzadas foram formados os reinos de Leão, Castela e Aragão. Dom Afonso VI, que era o rei de Leão e Castela, em sinal de gratidão ao Dom Henrique, que combateu nas cruzadas, ele lhe deu em casamento a mão da sua filha, a Dona Tareja, na verdade Teresa, né? E lhe deu o condado portucalense, tá certo? Que é um território ali entre os rios Minho e Volga. Então, a partir de 1095, né, os domínios desse que lutou nas cruzadas, em que ganhou a mão da princesa, do Dom Henrique, se estenderam do Minho ao Tejo. Tá? Mas a nacionalidade portuguesa só começou com o Dom Afonso Henriques, né? Que é o filho do Dom Henrique, né? Depois da Batalha de Ourique, que ocorre em 1139 e que sacode a suzerania de Castela e se faz proclamar o rei de Portugal em 1143. Como dissemos, havia o latim mais erudito, que era chamado Sermo Urbanus, e tinha o latim mais vulgar, feito para se comunicar sem tanto apuro estilístico, que era o Sermo Vulgaris. E esse latim vulgar estava em diversas partes do território romano, né? Inclusive na Península Ibérica, em diversas regiões. Então, há inúmeras diferenças fonéticas, morfológicas e morfossintáticas entre o latim clássico e o latim vulgar, tá? No latim vulgar, há o desaparecimento de uma partícula de gênero neutro, né? E o masculino passa a ser designado com a letra O e o feminino com a letra A, no latim vulgar. Por exemplo, caelos, não é bem essa a pronúncia. Céu, vinus, vinho e fatos, fato, né, que eram do gênero neutro, né, passam ao masculino. E já linha, ópera, que é obra, né, o que tem o tema A passa a ser o gênero feminino. Bom, aí estamos indo já em direção à época em que os portugueses chegaram aqui ao território brasileiro, né?
Aqui havia 350 línguas constituídas, indígenas, né, aproximadamente. A partir de 1500, o tupi foi considerado a língua geral, tá? Ao lado do língua geral era a expressão que designava a língua mais falada, a língua indígena mais falada em determinada região, tá? Os portugueses e os espanhóis chamavam a língua indígena mais falada de determinada região de língua geral, e aqui foi o tupi. Mas em 1757 o tupi ele é proibido, porque queria se fixar o português como a língua oficial da colônia. A despeito dessa proibição, o português brasileiro ele ganhou inúmeras palavras indígenas para designar lugares, acidentes da natureza, plantas, etc. Com o fluxo de escravos vindos da África, a nossa língua ganhou nova contribuição. Especialmente o Yorubá, vindo da Nigéria, trouxe para a gente diversos termos ligados à culinária e à religião afro-brasileira também. Depois da independência do Brasil em 1820, o português brasileiro também passou a receber influência das línguas dos imigrantes europeus que para cá vieram. Isso explica certas particularidades da pronúncia, né, entre as populações do sul, do sudeste do país e algumas mudanças superficiais do léxico, que existem algumas diferenças entre as regiões do Brasil como um todo. Com todas essas influências, há correntes que chegam a dizer que não falamos português, falamos brasileiro. Mas essa é uma outra história. A aula termina por aqui. Até a próxima. Bons estudos.